Bom dia, Amora linda! Para quem não me conhece, eu sou a Carol Demarque, designer de cartonagem, e seja muito bem-vindo ao projeto Amora 35. Um projeto onde nós conversamos sobre os atalhos e os obstáculos para você produzir peças em cartonagem usando apenas 30 minutos diários e em 5 dias ter a sua peça totalmente pronta. Sempre às 7h07 da manhã. Sim, esse projeto começa hoje e a ideia é que todos os dias, às 7h07 da manhã, eu esteja aqui com você, conversando sobre algum assunto relacionado ao nosso 30 em 5, para que você tenha 30 minutos diários para produzir as suas peças de cartonagem e em 5 dias ter a sua peça totalmente pronta com todos os detalhes. Tá bom? Então, como hoje é o nosso primeiro dia, a gente está fazendo alguns testezinhos também. Já fiz vários testes durante esses últimos dias, desde que eu decidi começar esse projeto, mas a gente precisa conferir para ver se está tudo em ordem, né? Tá aparecendo bonitinho aí? Olha, que bonito! Tá tudo em ordem! Ai, que delícia! Eu gosto muito quando tudo dá certo, né? A gente fica muito feliz. Então, vamos lá. Primeiro, vou te explicar como é que vai funcionar esse projeto Amora 30 em 5. Nós vamos conversar sempre sobre ideias, atalhos, obstáculos, sugestões, tudo que você precisa para você conseguir produzir as suas peças de cartonagem usando só um pouquinho, sabe, um pouquinho do seu tempo diariamente. E provavelmente vão ser todos os dias, então sempre às 7h07 da manhã. E por que eu escolhi esse horário? Primeiro que a internet está muito mais livre pela manhã, então a gente consegue conversar de uma forma mais tranquila, sem ficar aquele excesso, né, de lives. Segundo, que vão ser lives de cerca de 30, 35 minutos, então elas não vão ser tão longas, e na hora que você estiver acordada e tiver acabado de acordar, tomando o seu café da manhã, ou no caso da Rosaninha, minha linda, está chegando no trabalho, é o horário que você pode colocar a live para você ouvir. Vai ser simultânea sempre no Instagram e no YouTube. E aí a gente pode... você pode ir me ouvindo, a gente pode ir conversando e pode ir interagindo de uma forma mais tranquila, que as manhãs são sempre mais tranquilas. Provavelmente eu vou ter uma visita, né, todos os dias aqui comigo. Minha Jujuba vai estar aqui comigo todo dia, torrando a paciência, pelo menos até que as aulas voltem, né? Então vai estar aqui enchendo meu saquito, fazendo barulho, né? Atormentando. Então, Juju ficará aqui com a gente. E também você pode comentar, você pode dar sugestões todos os dias depois da live. Eu vou colocar um boxinho para você poder colocar algumas sugestões, algumas ideias, para que eu sempre vá produzindo esse conteúdo para você, tá bom? Com coisas que você realmente precisa. Inicialmente são coisas que eu acho que você precisa e resultados de um boxinho que eu coloquei a semana passada. Mas eu vou pôr todos os dias e vou sempre anotar para a gente sempre ter um conteúdo que você goste. Tá bom, meu amor? Então vamos lá. Por quê? Agora a gente vai começar. O que é esse POR, né? O pôr na cartonagem. Parece uma bobagem, mas é algo muito importante. E que vai fazer parte do início da sua caminhada na hora que você vai começar qualquer coisa na sua vida, inclusive a cartonagem. O que seria esse POR? Porque eu pus em letras maiúsculas com pontinho, porque são abreviações, né? POR. Então, o que seriam isso? Planejamento, organização e rotina. Porque é muito importante que você faça esse planejamento, você faça a sua organização da sua rotina. Tchau, coração. Quais são as diferenças de cada um deles, né? Porque às vezes a gente se confunde achando que é a mesma coisa. E por que ela é importante no seu desenvolvimento de qualquer coisa que você queira fazer. Vou deixar isso bem claro. Vai servir tanto para você, para aquilo que você queira fazer dentro da cartonagem, ou para qualquer outra atividade, você pode utilizar esse mesmo jeitão, esse mesmo método, e qualquer um deles vai te ajudar nisso, tá? Então,
O que é planejar, né? Planejar é você se preparar para algo, você anotar, fazer uma listinha de tudo aquilo que você precisa. A organização seria o quê? A ordem que você vai fazer as tarefas. Então, essa ordem pode trocar. Então, às vezes, você tem uma lista de tarefas, mas você procura fazer ela 2 dias, mas no terceiro dia você tem que, às vezes, trocar a ordem por algum motivo. Então, isso seria a organização, as mudanças que você vai fazer na ordem das tarefas para que você consiga chegar a um resultado. E o terceiro, que seria a rotina, é o caminho que você vai seguir, né? Você fazer as tarefas e ir ticando uma a uma. E essa rotina também, ela vai mudando. Por que é importante você se planejar, organizar a ordem das tarefas e colocar isso em prática, né? Fazer uma rotina. Por que essa importância? Vou te explicar já. Porque não adianta você sentar e ficar horas fazendo uma mesma coisa, uma mesma tarefa. Isso não vai ajudar no seu desenvolvimento. O cérebro humano se concentra cerca de, no máximo, 50 minutos em cada tarefa. Depois ele precisa de uma pausa para retomar. Então, por isso que a proposta é que você faça cerca de 30 minutos. 30 minutos é uma média, é uma quantidade de tempo que a maioria das pessoas consegue. Mas você pode fazer um pouquinho mais, ou de início fazer um pouquinho menos. Mas o máximo que o seu cérebro vai se concentrar realmente naquele aprendizado é cerca de 50 minutos. Então não adianta você ficar horas, querer separar um dia, e querer ficar horas fazendo uma peça de cartonagem. O ideal é que você inclua ela na sua rotina e vai fazendo um pouquinho por dia. Por que chama 30 em 5? Porque pelo menos 5 dias, vamos supor, de segunda a sexta, entendeu? O final de semana, se você tiver um horário maior, às vezes um sábado à tarde está um pouco mais livre, você pode fazer um pouco mais, você pode fazer umas 2 horas, fazer 1 hora e meia, ou às vezes no domingo também mais um pouquinho, ou você às vezes não fazer, se dá uma folga no final de semana, não tem problema. Mas o ideal é que você faça um pouquinho por dia. O seu desenvolvimento vai ser muito melhor e principalmente você vai começar a receber os benefícios embutidos na cartonagem, os benefícios embutidos numa arte terapia. Por quê? Aí sim você vai começar a desenvolver a sua concentração, você vai começar a relaxar, você vai começar a desenvolver a sua criatividade, você vai começar a ver os resultados, vai ter aquela realização pessoal de ter a sua peça pronta. Então, esses resultados, eles são obtidos a partir do momento que você coloca a cartonagem dentro da sua rotina. Você começa esse desenvolvimento. Então, por isso que o ideal é que seja um pouquinho por dia. E aí, como você vai fazer esse um pouquinho por dia? Você vai separar o processo de produção em etapas. Então, são 5 etapas no total, porque nós temos 5 dias. O primeiro dia, né, a primeira etapa, seria você assistir o conteúdo daquela peça que você quer reproduzir e fazer todas as anotações. A segunda parte seria você fazer os cortes, as anotações da legenda, para você poder saber quais vão ser os tipos de acabamento que você vai fazer em cada peça, em cada pedaço da peça, né? Porque inicialmente é uma peça de papelão reta, que com pedaços você vai construir algo, né? Então você vai fazer as anotações das legendas e vai fazer as lombadas, que muita gente, que o nome certo é coifa, eu que dou um apelido carinhoso como lombada, e aí você vai fazer todas as coifas direitinho. No terceiro dia, é o dia onde você vai fazer o quê? Você vai separar o tecido, você vai pensar na composição, você vai pensar nas ferragens.
E aí você vai fazer os cortes dos tecidos e vai também deixar ele empilhadinho. Então vai ficar sempre uma peça de papelão com tecido, uma peça de papelão com tecido, uma peça de papelão com tecido. Porque um dia dentro dessa organização, né, de 5 dias, por que você vai ter um dia só para isso? Porque você precisa pensar para quem você vai fazer essa peça, qual é o tipo de composição, se ela vai ser tríade, se ela vai ser análoga, se vão ser cores quentes, se vão ser cores frias, porque isso vai interferir na cor da ferragem que você vai usar e na pessoa que você quer presentear ou que você queira vender, não importa. Para quem é aquela peça? Então, é muito importante que você pare um dia só para pensar nisso. E isso também vai fazer com que você desenvolva cada vez mais a sua criatividade. Inicialmente, você sempre vai ter que estar consultando, né, consultando o que é a combinação tríade, consultando o que é uma combinação análoga, consultando o que é uma composição complementar, mas isso você consulta de início, depois ele vira automático, você nem precisa mais fazer essas consultas e você consegue fazer composições rapidamente. Isso também é bem legal. No quarto dia, você vai fazer somente as colagens dos tecidos. Carol, mas por que eu preciso separar um dia exatamente só para fazer a colagem? Olha só. Primeiro, que se a peça estiver molhada, o que seria a peça molhada? Quando você cola, passa a cola no papelão e coloca o tecido e dá o acabamento, a peça fica levemente úmida, sabe? Parece que ela fica fria, fica geladinha. E aí o que acontece? Na hora que você vai fazer a montagem das peças, a fita crepe não gruda direito. E aí tem uma série de coisas que atrapalham nesse seu desenvolvimento. Olha só. Primeiro, tem peças que assim que são coladas, todas as peças assim que são coladas, elas têm que secar na posição que ela vai ficar. Então, às vezes a peça é reta e ela começa a dar uma curvadinha, assim, sabe? Ela fica meio curvada. Em vez de ela ficar retinha, ela começa a ficar levemente curvada. Aí, o que acontece? Você vai querer colar, a fita crepe não vai segurar. Por quê? Porque a peça tá úmida. E outra coisa, a peça vai começar a enrugar. E aí você vai pôr a fita crepe. A fita crepe vai tensionar ainda mais a peça. Aí vai acontecer o quê? Ela pode secar curvada. Às vezes é uma caixinha que é grande e é baixinha, por exemplo. O fundo pode estufar, ele fica flambado para cima, assim, ó. Aí você tem que pôr um peso para ele secar reto. A fita crepe, além dela não colar direito, dependendo de como tiver o tempo, vamos supor que a gente estiver numa época como o outono, que geralmente é mais seco. Ela vai colar numa boa. Mas no verão, por exemplo, que tem muita chuva, o verão geralmente, apesar dele ser quente, ele é mais úmido, ou no inverno, que é frio e úmido, a fita crepe não vai colar. Então você vai montar toda a peça, na hora que você vê, a fita crepe não aguentou, soltou, não colou no lugar certo, então não vai ficar legal. Por isso que o ideal é que você sempre encape e dê um tempo para você fazer essa montagem, tá? Se você tiver mais tempo durante o seu dia, você pode, por exemplo, encapar num período da manhã, aí você vai montar num outro período da tarde. Então, às vezes eu preciso fazer peça naquele mesmo dia para entregar, ou por algum motivo, ou se eu vou fazer a gravação, por exemplo, de um vídeo, muitas vezes eu colo a peça, aí eu vou fazendo outras coisas, vou colocando ferragem, vou mostrando outras coisas para vocês. Às vezes eu dou um intervalinho de pelo menos uma meia hora para depois começar a encapar. Isso também é muito importante, porque vai facilitar demais. Além de facilitar, vai evitar que alguns problemas aconteçam na hora que você estiver montando a peça. Então, às vezes, acontece coisas com você que você não sabe o que é, e a peça não cola, a peça ficou torta, a fita crepe está soltando, e você acha que o problema é a fita crepe que não está colando direito. E não é a fita crepe. É só o fato do tempo estar muito úmido, a peça precisa secar primeiro, para depois você fazer a montagem.
Outra coisa, o fato de você deixar a peça secar na posição já vai facilitar demais na hora da montagem da peça, que seria o nosso quinto passo. Você pegar a peça e fazer a montagem, colocação das ferragens e finalizar a peça toda e deixar ela prontinha. Por que facilita você separar em 5 etapas? Primeiro que você aprende melhor cada uma delas, entende melhor cada uma delas. Primeiro. Segundo, se você precisar fazer mais de uma mesma peça, então vamos supor, você quer fazer uma maletinha, como essa aqui, por exemplo, ó, do curso, você quer fazer essa maletinha. Só que aí você quer fazer 10 dela. O que você vai fazer? A gente não vai usar 30 minutos diários para fazer uma dessa? Você quer fazer 10, então você precisa fazer 3 horas diárias. 5 horas diárias. Então, você vai aumentar a quantidade de horas de cada etapa em cada dia. Então, é muito mais fácil você separar por processos, que aí você vai conseguir, você precisa fazer mais peças, é só você aumentar a quantidade de horas dentro daquele dia, entendeu? Então, você aumenta a quantidade de horas e no final de 5 dias você tem a quantidade de peças prontas que você quer. Então, facilita demais o processo, facilita demais o seu desenvolvimento. E fora que se for todos os dias, constantemente, um pouquinho por dia, o seu aprendizado é muito, 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 muito maior do que você sentar e querer fazer tudo de uma vez só. Observa nas vezes que você já fez peças em cartonagem, quando você sentou e quis fazer tudo de uma vez só, como sempre dá errado. Sempre acontece alguma coisinha errada. Por quê? Porque você acaba ficando muito ansiosa, não curtindo o processo, né? Não celebrando o processo de você construir algo com as mãos. E aí o que acontece? Eis que você não aprende tão bem e pode ser que você repita aquele erro mais de uma vez. Então, por isso também que é muito importante que você entenda esse processo e o quanto ele pode te ajudar. Carol, você faz isso? Sim, eu faço. Eu faço esse estilo, né? É o jeito mesmo com que eu trabalho. E eu percebi o quanto ele é vantajoso e o quanto me ajuda a não perder tempo. Porque pensa, você vai colar a peça. Aí você colou e já vai querer montar. Aí a peça não vai secar direito, não vai colar direito. Às vezes ela pode começar a entortar. A fita crepe não vai grudar. Você vai ter que refazer aquela parte que a fita crepe não grudou. Então vira uma coisa que, em vez de te relaxar, vai te deixar mais nervosa, entendeu? Então, por isso que... Aí você não vai receber os benefícios. Então, por isso que usar esses 30 minutos diários em 5 dias vai facilitar demais a sua vida, tá? Aí agora eu tenho duas diquinhas para te falar. A primeira dela, qual é? Quando você está aprendendo, no processo de aprendizado, algumas etapas desse 30 em 5 vão ter que ser repetidas mais de uma vez, antes de você começar efetivamente a produzir a peça. Vou te dar um exemplo. Você não sabe fazer a maletinha. Então, a primeira semana, você não vai usar os 30 minutos para um dia assistir, um dia cortar o tecido. Você vai ter que usar a primeira semana, os seus 30 minutos, os 5 dias para você assistir e anotar. Porque são várias aulas, então você vai ter que ir assistindo e ir anotando, prestando atenção na legenda naquela primeira semana. Aí sim, na segunda semana, você vai fazer um processo um pouquinho por dia, entendeu? E vai entendendo os processos. No curso, por exemplo, as aulas são separadas. Então, eu tenho a aula que você faz o fundo, aí depois você faz o acabamento do fundo.
Aí depois você faz a colocação das ferragens, aí você faz o encaixe, aí você faz a tampa. Então, eu dividi em vários processos pequenos para que você vá entendendo como é que funciona cada processo, como funciona cada parte, para que você aprenda a pensar a cartonagem e não a copiar, a só pegar um kit, encapar e fazer uma montagem. Não, você vai aprender fazendo aquele kit que já está pronto, mas você vai entendendo como funciona o processo de construção de uma peça. Aí o que acontece? Você aprendendo a pensar a cartonagem, você vai conseguir ir se desenvolvendo pouco a pouco, até chegar ao ponto de você ser capaz de desenvolver a sua peça e desenvolver o seu próprio projeto. E principalmente os modelos de projeto. Quando ele é feito modelo encaixe, quando é caixa de sapato, quando é caixa livro, quando é caixa com aba, quando é gaveteiro. Então, assim, todos, quando tem bandeja, como você vai fazendo a construção daquele projeto. Por isso que o curso ele foi separado em vários módulos pequenininhos. Então, você vai estar aprendendo a primeira semana, você estuda, você assiste, você anota. A partir da segunda semana, você começa a colocar em prática o 30 em 5, que é esse processo de você assistir e anotar, cortar, fazer as lombadas e legendas, fazer a composição de tecido, as ferragens e os cortes dos tecidos, encapar e fazer a montagem da peça, entendeu? Então, é importante você separar por etapas para você realmente aprender e não ficar copiando, entendeu? Que isso também é muito importante pro seu desenvolvimento, tá bom? Oi, Andréia, bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Estarei aqui todos os dias às 7h07 da manhã, todo santo dia. Agora, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Então, vamos lá. Entendeu? Por que é importante que você faça o planejamento, a organização e faça a sua rotina? Porque agora vamos a dicas práticas. Eu te expliquei como você vai chegar ao processo da sua produção de uma peça de cartonagem. Só que o que acontece? Você precisa incluir isso dentro da sua rotina diária. E aí, como você vai fazer para incluir isso dentro da sua rotina diária? Porque eu não sei como é o seu dia a dia, mas a gente sempre consegue incluir alguma coisinha. O que acontece? Você vai anotar tudo aquilo que você faz durante o dia e vai colocar numa sequência. E como você faz aquelas mesmas tarefas todos os dias, você sabe em média quanto tempo você gasta para fazer cada tarefa, certo? E aí o que acontece? Você sabe, vai conseguir ver em qual delas, por exemplo, você tá demorando, você pode demorar um pouco menos, né? Qual delas você pode trocar a ordem e separar um tempinho para que você tenha os seus 30 minutos. E outra coisa, abre a sua mente. Não fica achando que você tem que ter sempre o horário para você, ele tem que ser à noite. Não, ele pode ser de manhã também. Às vezes à noite é um pouco mais complicado para você separar esse horário para você, né? Separar esse tempinho para você. Às vezes é muito mais complicado. Mas pela manhã é muito mais fácil para você conseguir realmente ter esse tempo para você, ter esses 30 minutinhos diários para você. Vou te dar um exemplo. Olha só, por exemplo, eu estava tentando fazer lives à noite e realmente era muito complicado para mim, muito difícil. Porque a casa tem uma rotina, eu tenho filhas pequenas, e aí o horário, eu tentei fazer vários horários. Eu tentei fazer às 7, tentei fazer às 8, tentei fazer às 8h30, tentei fazer às 9. Eu não conseguia, porque a casa tem uma rotina. Então, assim, meu esposo chega do trabalho, é o horário que fica toda a família junto. Aí eu vou tomar banho, vou dar banho na pequena, aí a gente vai jantar. Eu gosto de fazer
a janta fresca, né? Eu gosto de comida fresca. Então, aí tinha que fazer janta correndo, tomar banho correndo, sentar e comer correndo. E quando eu acabava a live, às vezes eu ainda ficava não é agitada, eu ficava em alerta ainda, né? Como se eu fosse continuar a trabalhar. E na verdade, eu precisava me acalmar porque eu já ia dormir. Então, estava muito complicado. Aí, o que eu fiz? Resolvi fazer de manhã. Então, eu vou fazer de manhã. E aí, quem puder estar comigo pela manhã, ótimo. Vai ser muito mais gostoso. E eu também percebi uma outra coisa, que de noite tem muitas lives acontecendo, né? E a internet não tá capacitada ainda, ela não foi feita para tantas pessoas em casa, utilizando a internet por tanto tempo. E todos ao mesmo tempo. Então eu percebi essa dificuldade também. Eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a fazer pela manhã. Então, e aí o que eu fiz? Só que a minha manhã também eu tenho uma rotina, né? Tem coisas que eu faço de manhã, que eu cuido mais de mim, fico mais tranquila pela manhã. Falei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar mais cedo. Então eu comecei desde sexta-feira a acordar às 5:30 da manhã, e aí eu faço yoga, faço tudo que eu preciso fazer para às 7 horas conseguir fazer a live aqui com vocês. Carol, mas por que às 7? Porque se for 8 horas, a minha pequena já acordou, aí vira aquela bagunça, já não dá mais certo, já tem outra rotina na casa. Mas eu consigo estar aqui todos os dias às 7 horas, entendeu? Então, esse projeto começa hoje justamente por causa disso. Então, você viu que eu consegui organizar a minha vida, né? Foi só parar e pensar, anotar tudo aquilo que eu precisava fazer e colocar ele dentro de uma ordem cronológica, organizar, né, dentro de uma ordem cronológica e cumprir essa rotina diariamente. Pode ser que vai ter um dia que talvez eu não consiga acordar tão cedo por algum problema, por alguma coisa que aconteça. Eu tenho filha pequena, pode ser que ela resolva uma noite não dormir direito à noite, eu não consiga acordar às 5:30 para fazer as minhas tarefas. Mas aí é uma troca da rotina, entendeu? Não que eu vá deixar de fazer a tarefa. Então, talvez eu tenha que fazer, por exemplo, meu yoga depois que eu fizer a live às 7 horas. Ou por algum motivo eu deixo um aviso para você e falo, olha, hoje não vai ser possível a live, entendeu? Então, você pode organizar a sua rotina de uma melhor forma. E acordando cedo, além de ver o silêncio da vida pela manhã, né, e começar a vida com esse silêncio que não tem barulho, não tem nada, tá bem quietinha a cidade, eu percebi também que o meu dia é muito mais produtivo. E eu acabo ficando cansada mais cedo. Então, em vez de eu ficar lá sem fazer nada na TV, porque à noite você vai fazer o quê, né? Ficar lá passeando na TV ou passeando no Instagram, eu prefiro ler um livro e dormir e acordar mais cedo e ter uma rotina mais produtiva. Então, esse é o quarto dia que eu consigo acordar cedo, mas eu já estou conseguindo ver os benefícios. Então, observe na sua rotina. Às vezes você está querendo fazer a cartonagem pela manhã, à noite, e às vezes de manhã é o horário que a sua casa está silenciosa. Então, experimenta, abre a sua mente e experimenta. E fala, ai, Carol, não adianta, eu não gostei pela manhã. Ai, eu prefiro à tarde. Ai, eu prefiro na hora do meu almoço. Eu prefiro de noite. Então, vá observando você e o horário que seja mais gostoso para que você consiga confeccionar a sua peça, entendeu? Então, se organizar é muito legal e você vai conseguir ir recebendo realmente os benefícios da arte terapia e os benefícios da cartonagem como arte terapia, né? Que é você se sentir mais concentrada, mais relaxada, mais calma. Então faz pela manhã, ali 30 minutinhos. E por isso também que é importante que você tenha um espaço para você trabalhar, né? Tenha um espaço para que você consiga começar a fazer só um pouquinho, parar e fazer uma outra tarefa e voltar só no dia seguinte. A gente vai falar ainda essa semana sobre
essa semana não, na semana que vem a gente vai conversar também sobre como você organizar um espaço dentro da sua casa, por menor que seja a sua casa, você vai conseguir organizar um cantinho onde você consiga ir se desenvolvendo com a cartonagem, utilizando ela como uma arte terapia deliciosa, tá bom? Então, se organize, observe o seu melhor horário. Pode ser que seja pela manhã, pode ser que seja à tarde, vai fazendo testes, entenda que a vida ela é maleável, ela é mutante. Então, ela não é uma coisa fixa. Você escolheu aquele horário, você tem que ir todos os dias naquele horário. Não, o curso é online, as aulas são online, justamente para que você consiga adequar o curso à sua vida. E não a sua vida ao curso. Ah, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou ter que ficar todo dia fazendo no mesmo horário? Ou toda semana no mesmo horário? Não, você consegue ser flexível, né? Então, isso também é muito importante. Outra coisa, pode ser que você descubra que você consiga fazer, você ter esse tempinho, por exemplo, de segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Então, terça e quinta você não consegue. Não tem problema, não precisa ser dias seguidos, tá? Seja flexível com você, né? Seja maleável com você. E observe aquilo que vai se adequar à sua rotina. Tá? As pessoas elas servem para você como um exemplo, mas não que você tenha que fazer a mesma coisa, porque o outro é o outro e você é você, cada um sabe qual é a sua realidade, tá bom? Na live de amanhã, a gente vai conversar sobre qual cola usar na cartonagem, a importância de você ter a cola certa, quais as colas que eu utilizo e para que eu utilizo cada uma delas, tá? Então, esse é o tema da live de amanhã e eu te espero às 7h07 da manhã, tá bom? Oi, Andréia, você falou aqui algumas coisas, estou começando na cartonagem, realmente tudo na parte da manhã é melhor. Sabe, Andréia, eu achei que eu não fosse me adequar tanto a trabalhar pela manhã, acordar tão cedo, porque eu achei que eu era uma pessoa mais noturna, mas realmente tá delicioso eu acordar cedo. Meu dia rende assim infinitamente. E fora que na hora que por exemplo, na hora que meu esposo chega em casa, que a gente começa a fazer as tarefas, né, a estar com as meninas, essas coisas assim, parece que eu já vou me acalmando, sabe? Vou ficando mais tranquila com elas. E aí o meu dia foi produtivo, então eu já estou me sentindo realizada pelo meu dia ter sido produtivo. Então, vamos acalmar e vamos estar juntos com a família, sabe? Então eu achei bem legal também trabalhar pela manhã. Então, está convidada a estar comigo aqui todos os dias às 7h07 da manhã, e a gente vai falar sempre com assuntos relacionados à cartonagem, mas sempre com atalhos e obstáculos para te ajudar nesse processo, tá bom? Aqui no Instagram, gente, eu consigo estar simultânea nos dois, tô tão feliz, vocês não têm noção. Ai, deixa eu ver, pera, vamos ver quem é que tá falando aqui, come, pessoal. Transitando, fazendo transformação. Você fica transitando de cômodo em cômodo. Isso me angustia muito. Fora as pessoas da casa que não respeitam, por isso o horário de solidão é melhor. É verdade. Como é seu nome fazendo transformação? Você precisa ter um espacinho, né, na sua casa. É sempre muito importante você ter um espaço na sua casa para você trabalhar. A gente também vai. Olha, eu fui separar alguns temas para fazer essas lives. Gente, eu separei, Andréia, eu separei acho que mais de 60 temas. E dentro desses temas tem muita coisa que dá para a gente conversar, sabe? Tudo relacionado à cartonagem, à sua concentração, ao desenvolvimento da sua criatividade, ao desenvolvimento, a você relaxar, a você ter a sua realização pessoal. Então, tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Amanhã o tema vai ser cola e
eu sempre vou colocar no decorrer do dia um boxinho no Instagram com um espacinho para você colocar ideias para eu poder anotar e preparar lives para vocês. Porque pensa, gente, vai ser todo dia. Então, no decorrer de um ano, vão ser 365 lives com uma média de 30 minutos. Então, é muita coisa para a gente conversar e é muito conteúdo para passar. Tem bastante coisa para a gente conversar, tá? A Andréia, desculpa pelo erro. Imagina, minha linda, não tem problema nenhum. Esse corretor ortográfico às vezes mata a gente, né? E, meninas, eu tenho um recadinho para dar para vocês, fora avisar que a live vai ser todos os dias às 7 da manhã. Hoje é o último dia para inscrição do curso Método da Maleta Perfeita. Acaba às 23 horas e 59 minutos de hoje, né? Ele está com um descontinho, tem o linkzinho aqui na comunidade do YouTube, tem a descrição do curso e um linkzinho para você ir até a página e ver como funciona o curso. No Instagram, aqui na biografia, também tem um linkzinho que você pode ir na página e conhecer como funciona todo o curso. Mas o que eu quero explicar para vocês é uma diferença que uma Amora perguntou para mim, qual é a diferença do Clube das Amoras para o Método da Maleta Perfeita. São os dois cursos que eu tenho. O Clube das Amoras é uma assinatura mensal, onde eu coloco uma peça principal e sempre uma outra aula bônus. Essa aula bônus pode ser uma peça, pode ser corte de papelão, uma aula mais específica sobre corte. Então, sempre vão ser 2 aulas. Uma peça e mais algum outro tema, ou 2 peças mensais, tá? Só que você vai assistir aquela aula, tem tudo para você confeccionar aquele projeto, inclusive fazer o corte, e é só. O curso Método da Maleta Perfeita é outra coisa. Por quê? Através da confecção de maletas, eu vou acompanhar o seu desenvolvimento dentro da cartonagem e você vai aprender a pensar. Então, tem vários modelos de alça, tem vários modelos de maleta, tem vários modelos de bolso, para você entendendo como funciona a cartonagem. E dentro de qualquer peça que você fizer, se você é aluna do curso Método da Maleta Perfeita, eu consigo te auxiliar. Por quê? Porque eu falo para você assim, ó, você está fazendo uma caixa livro, por exemplo, você errou uma medida. Você vai mandar a foto para mim, você vai conversar comigo, eu vou falar assim, olha, sabe, tal aula, assim, 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 no curso, assiste que você vai conseguir saber como consertar isso. Sabe, eu te acompanho o seu desenvolvimento, porque você vai aprender a pensar a cartonagem no curso Método da Maleta Perfeita. Essa é uma das principais diferenças entre os dois. Então, o seu acompanhamento pessoal e individual, ele é feito somente no curso O Método da Maleta Perfeita. Ele faz parte do curso eu fazer esse acompanhamento. Por isso que eu não abro vagas para 200 alunas. Não, são para poucas pessoas, porque eu mesma acompanho uma por uma. O Clube das Amoras não, é dentro daquela peça que eu ensinei. Tem amoras que tiveram dificuldades em outras peças, porque assistiram o vídeo de alguém e tiveram dúvidas e não conseguiram confeccionar e entraram em contato comigo. Esse eu não posso ajudar na peça que você viu em outro lugar, numa aula gratuita, ou seja lá com quem for. Não faz parte do curso, o clube não faz parte do Clube das Amoras. O Clube das Amoras é aquela peça só. Seu desenvolvimento individual, você pensar a cartonagem e o seu acompanhamento pessoal, que eu vou acompanhar aluna por aluna, ele é só no curso Método da Maleta Perfeita, tá? Ai, Carol, mas é só para mim aprender a fazer maleta? Não. Você vai aprender a cortar, você vai aprender a colar, você vai aprender a pensar a cartonagem. E eu vou te ensinando isso através da construção de maletas. Entendeu? Porque são peças bonitas, desejáveis e que têm um alto valor agregado se porventura você quiser vender. Entendeu? E são peças mais elaboradas também. Você se desenvolve melhor. Entendeu a diferença? Certo? Raquelzinha, bom dia, minha linda! A Andréia falando, estarei sim, adorei, Andréia, que você vai estar aqui comigo todos os dias.
de manhã, então, todos os dias às 7h07, Raquelzinha. Todo dia às 7h07 eu estarei aqui. A Carolzinha. Oi, Jaque, bom dia. Oi, Carol, bom dia. A Bia falando que gostoso, live todo dia. Sim, todos os dias às 7h07 estarei aqui com vocês. Tá bom, meninas? O prometido é que a live vai ser de cerca de 30 a 40 minutos, tá bom? Que vocês conseguem se programar também para ficar entre as 7h07 e umas 7h40, mais ou menos. Então, eu já passei da hora hoje, tá bom? Se você estiver interessada no curso, tem nos links, tem na biografia, tem na descrição do vídeo, você consegue saber mais informações, tá bom? Aproveita, se é a sua primeira vez aqui no canal, já curte, compartilha com uma amiga esse vídeo que você sabe que ela vai gostar desse conteúdo. Me segue nas redes sociais, tem Telegram, tem Instagram, tem Facebook, tem o YouTube, tem a sua rede social favorita. No Telegram é legal que a enciclopédia de cartonagem, então todo o conteúdo é colocado na sequência. É muito fácil de você fazer a busca e achar todos os vídeos, todos os links, tudo certinho. Ah, recadinho, o blog estava fora do ar, porque eu tive um probleminha no servidor. Eu acho que essa semana ele já volta no ar e eu aviso aqui vocês, tá bom? No Instagram tem o dia a dia do estúdio, então tem os stories, né? Que aí eu consigo fazer o dia a dia, conversar com vocês. E é bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Imenso beijo, Amora! E até amanhã, às 7h07. Eu espero vocês, tá bom? Beijo, meninas. Tchau.